Olá, começa agora mais um Trajetórias. A nossa convidada de hoje é a escritora Cíntia Moscovici, a patrona da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Cíntia, muito obrigada pela presença aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns por esse título tão importante. Para nós todos, a nossa feira, né? É verdade. Cíntia, tu és a 5ª patrona da Feira do Livro e essa foi a 5ª indicação. Quero uma descrição tua de escritora ou autobiográfica desse momento. Eu não tinha me dado conta que eram 5 patronas e era a 5ª indicação. Mas é uma casualidade, eu acho que é só uma casualidade numérica mesmo. E tem me perguntado muito porque, ao que eu atribuo serem tão poucas patronas, tão poucas mulheres, né? E eu sempre respondo que eu não sei. Mas quem sabe, eu presumo que é o seguinte, que os homens têm muito mais tempo, muito mais liberdade de ocupar o tempo deles com o que eles querem do que as mulheres, né? As mulheres sempre ficam reservadas cuidado com a casa, com os filhos. Então, talvez por isso que nós tenhamos em 62 edições da feira, nem todas delas houve patronos, mas tão poucas mulheres. Uhum. É uma coisa para a gente pensar, né? É verdade. E para ti, que na tua vida enfrentou também os teus próprios desafios, dilemas para se tornar escritora? Sim. Qual é o gosto, qual é o sabor de estar patrona da Feira do Livro? É saborosíssimo, é um manjar, é uma coisa muito especial. Porque, de fato, como tu falou, Poliana, as coisas não são fáceis, não para mim, mas elas não são fáceis para ninguém. E seguir a carreira da literatura, e ainda mais escrevendo, é alguma coisa assim, vamos dizer, é um métier, um artigo de luxo num país de tantas carências, de tanta necessidade de outras coisas, vamos dizer assim. E a literatura sempre vi ela, né, com perdão ao cacófato, mas sempre eu vi ela como alguma coisa assim, né, muito grande, muito importante, que eu amava demais, mas que não era uma coisa essencial, vamos dizer assim, para a cidade, para o estado, sei lá. Como é que eu sei como te explico, mas que era uma coisa essencial. E em casa, assim, o meu pai queria muito que eu fosse advogado, que eu fosse médica, queria que eu seguisse profissões que me assegurassem um futuro melhor. E, no entanto, eu quis fazer jornalismo e o curso de letras para me manter perto da palavra, né? E com o tempo eu fui descobrindo que a literatura não era assim uma coisa tão luxuosa, não era assim uma coisa tão descartável, não era assim uma coisa tão desnecessária. A literatura na minha vida, e eu acho que na vida das pessoas que gostam de literatura, ela vem preencher aquele espaço de ilusão, de fantasia, de transcendência da própria mesquinhez do indivíduo, né? Esse estado que a gente tem, que é o estado diário, que é um estado meio medíocre, no sentido de... Hoje eu tô filosófica. Não, mas a gente vive medianamente, né? E a literatura, eu acho que nos dá uma possibilidade de transcendência. Transcender o egoísmo também, né? Saber que a história dos outros é a tua história também, ter essa claro, relação, né, entre as histórias. Na literatura, isso é muito bonito, né, que tu falou agora. Isso de tu ser solidário com os outros, essa é a tarefa maior de um escritor. Porque tu, como leitora, por exemplo, tu te sente irmanada com os outros, né? No momento em que tu lê uma história alheia. Porque a história de um é a história de todos. E o dever maior do escritor é justamente isso. Esse movimento de solidariedade, de se colocar no lugar do outro para bem de poder escrever. Isso não é nada inútil para a nossa sociedade contemporânea. Não, isso não é inútil, isso contraria, isso contraria essa visão de inutilidade das artes. Né? Agora, Cíntia, tu nasceste em 58 aqui em Porto Alegre. Sim, Porto Alegre. E acompanhaste não só a evolução da feira nessas décadas, mas da própria cidade. Qual é a tua relação hoje, também enquanto patrona da Feira do Livro, com essa cidade que também permeia teus contos, teus romances, principalmente tuas crônicas? Eu tenho até um livro que se passa em Porto Alegre, um livro Fonte de Verão. Eu moro aqui, eu me criei aqui, eu amo essa cidade. E como tu disseste, eu vi ela crescer, eu vi ela ficar meio desengonçada, porque ela ficou muito desengonçada, né? Ela cresceu de uma forma meio desordenada. Eu pensei já em ir embora daqui, ir para o exterior. E foi assim, foi um momento bem que eu tive que pensar assim, sabe?
minha família está aqui, meus bons amigos estão aqui. Eu tenho uma casa pela qual eu muito lutei. Eu acho que eu lutei tanto pela minha casa quanto lutei pela literatura. E eu pude construir realmente uma coisa boa dentro daquela casa. E foi nesse momento, faz alguns anos, que eu digo, não vou embora daqui não. E várias vezes me convidaram para morar fora daqui. As editoras sempre querem que a gente fique mais perto delas. E por acaso as editoras sempre são no eixo Rio-São Paulo. Mas eu não saio daqui por nada, né? E não saio da minha casa também. Eu amo essa cidade. Cada recanto dela me traz lembranças, né? Eu estava me lembrando aqui quando eu peguei aqui a Loureiro da Silva. Essa rua, quando eu era criança, não tinha. Porque o mundo, a vida acabava ali na Redenção, né? O máximo que a gente tinha era Getúlio Vargas que saía. Mas essa avenida, para minha vida, é uma coisa recente. E, no entanto, tu não devia ser nem nascida quando ela foi aberta, né? Quase. Mas eu acompanhei isso, eu acompanhei o crescimento e, infelizmente, em grande medida, acompanhei também a degradação da cidade. Infelizmente, não... Tu falavas da luta pela tua casa, né? Sim. Um pouco isso remete ao texto que fecha, ao conto que fecha o teu último livro, essa coisa brilhante que é a chuva. Falas um pouco também dessa herança da casa, da luta pela casa, das reformas. Hoje também viver numa casa, num prédio, é uma resistência quase, né? Não, tem razão. Faltava um conto para acabar aquele livro, tinha que entregar. E eu me dei conta, assim, da enormidade que foi a minha casa, o que ela significou. Porque como no conto, nós chegamos naquela casa, é uma casa que meu pai comprou na década de 70, porque ele queria construir um prédio, e ele tinha a ideia que cada filho ficasse com o imóvel para garantir renda. E, infelizmente, ele teve um câncer, faleceu antes disso. E a minha mãe, aí eu me casei, fui morar com 2 irmãos, e a mãe disse, olha, se vocês quiserem pegar a casa, mas ela foi alugada para tudo quanto foi coisa, de consultório de dermatologia até clínica de psicologia, até, sei lá. E ultimamente ela era uma creche, da Dona Neuza. E a Dona Neuza saiu e deixou, era uma casa que ninguém cuidou porque eram só inquilinos, né? Ninguém olha como proprietário. E nós começamos então uma mudança paulatina. A gente se instalou na parte de cima da casa, uma casa muito grande, ela tem 220 metros quadrados, ou eu estou te mentindo, mas algo assim, de área construída, e tem um pátio enorme, assim, as construtoras ficam alucinadas. Não, assim, elas cobiçam aquele prédio. E a gente foi trabalhando ao longo do tempo, todo o dinheiro que entrava era para arrumar a casa, mas mantendo a história dela. A gente não descaracterizou ela em nenhum momento, a gente não fez nenhuma ampliação de área, nada. A gente só arrumou para manter a história. Né? E eu tenho muito orgulho da minha casa. Olha, modéstia à parte, mas o jardim está fabuloso. É um jardim já maduro, com várias espécies, tá bonito. Tá bonito. E é onde tu tens a oficina literária também, né? Sim, eu dava oficina de educação literária em casa, mas eu fui denunciada por dar aula particular em casa, então eu soube que eu vou ter que sair da minha casa para dar aula. Mas eu vou dar aula num restaurante ali perto, que é o Marte 507, e também é um ambiente muito acolhedor. E eu vou fazer a tramitação para ter um imóvel comercial para dar 12 aulas por ano para 7, 8 alunos. Certo. É bom a coisa, né? Não é fácil, né? Como tu falaste no início, não é fácil. Não é fácil. Né? Agora, Cíntia, tu falaste da tua relação com a família, a literatura, o desejo de que tu fizesse outras profissões mais úteis, digamos assim, né? Mais rentáveis, vamos mais dizer. Rentáveis, é. Agora, em termos de tradição, não só familiar, mas histórica, tu estás ligada ao povo do livro, né? Isso é um argumento que eu usava com meu pai. Com o teu pai, é bom, que bom. Agora, eu quero um teu depoimento no sentido do quanto a tradição, a cultura judaica impactam, fazem a tua obra. Olha, eu acho que tem muito da tradição judaica e dos costumes dentro daquilo que eu sou, na verdade, não só da literatura, sabe? Eu acho que dentro daquilo que eu sou pautada por valores muito, às vezes eu me acho muito rígida, mas são valores muito rígidos, valores éticos e morais muitíssimo rígidos,
que fazem parte da tradição judaica, né? É parte da nossa história. E tem uma parte do judaísmo que é sensacional, eu acho bárbara, que é lidar com o sentimento de culpa, né? A famosa mãe judia. E isso está entranhado em mim, porque eu tenho a mãe judia, né? E isso é muito bom para a literatura. Então, eu sei que deliberadamente eu uso essa herança judaica para escrever. Porque além de ser divertidíssimo, essa coisa de impingir a culpa, né? É divertidíssimo, é tristíssimo, mas também é muito divertido. Então eu exploro isso e exploro também os nossos rituais, que na verdade assim não diferem em quase nada dos rituais de outros povos, de outras crenças, não diferem nada. E como te impacta, tu falaste que não só na tua literatura, mas na tua pessoa, na tua vida, o modo de vida do judaísmo está inserido? Como te impacta essa, não sei se recente, mas essa onda de antissemitismo no mundo? É uma coisa muito complicada. Ainda ontem foi a ONU que decretou que Jerusalém não tem vínculo com a história do judaísmo. Território muçulmano, historicamente. Né? Sim, porque no Monte do Templo está a mesquita eu não sei se é a mesquita de Al-Aqbar. E a mesquita está construída onde era o templo, sobre as ruínas do templo. O Muro das Lamentações que sobrou do segundo templo de Salomão é um dos lados desse templo. E os árabes construíram a mesquita deles em cima do templo. Como é que eu vejo isso? Eu vejo com grandíssimo terror, grande terror. E eu acho que é uma perda para a humanidade, qualquer tipo de ódio é uma grande perda para a humanidade. Mas eu, como judia, eu tenho assim, uma das minhas obrigações que eu me impus, né, é lutar pelo meu povo, sabe? E claro que meu povo é o povo brasileiro, mas meu povo também é o povo judeu. Né? Porque o Estado de Israel é a segurança que a gente tem de que não vai se repetir o que aconteceu na Segunda Guerra. Então, eu tenho, assim, até onde eu posso, eu sempre luto, e talvez um pouco mais do que eu posso, eu sempre luto pela minha gente. E eu cheguei, assim, uma coisa que eu achei meio irônica, e eu gostei, eu tinha feito uma promessa, enfim, e eu tatuei aqui uma estrela de Davi. E é uma estrela de Davi porque está tatuada porque nos campos de concentração tatuavam números, né? No antebraço, eu digo, não, deixa eu tatuar uma estrela de Davi. E é uma lembrança para eu defender sempre a minha gente, o Deus único, o nosso Deus, e para eu me proteger também, é uma espécie de escudo. Superstição, né? Mas o pior é que é assim, eu tenho uma crença muito grande. E eu acho ruim que as pessoas se odeiem e não reconheçam o direito à vida do outro. Nos agradecimentos do teu último livro, que inclusive ganhou o prêmio Portugal Telecom, sim, e o Clarice Lispector. Exatamente. Nos agradecimentos, tu colocas uma frase muito bonita, que é aos que sobreviveram, a todos que sobreviveram e sobreviverão. E tem um pouco disso, né? Foi a tua sobrevivência pessoal, após a luta contra o câncer, mas também tem esse paralelo histórico universal de sobrevivência. E eu falo de todas as sobrevivências. Essa coisa brilhante que é a chuva foi feita imediata, no meio do tratamento. Com câncer eu tive que interromper para escrevê-lo. E eu me recuperei, e passados 3 anos me recuperei, e eu consegui terminar o livro. E eu acho assim que as pessoas que sobreviveram ao câncer, sobreviveram aos campos de concentração, sobreviveram às guerras que fazem com que elas saiam de seus lugares, eu acho que são pessoas que merecem o apreço da gente. Tu sabe muito bem que são pessoas que lutaram muitas vezes mais do que um ser humano pode. Muitas vezes mais do que o ser humano pode. Então, eu sou eternamente grata por ter sobrevivido, né? Eu venho de uma família de sobreviventes, né? E por ter sobrevivido ao câncer. Isso realmente foi uma dádiva. Era um câncer com metástase. A chance de cura, não era... Não, foi auspicioso porque eu peguei no início, mas eu sei quanto eu sofri, né? E as pessoas imaginam, no geral,
quanto eu sofri. Mas eu acho que os que sobreviveram, olha, tia, ralaram. E são dignos de nota. Cíntia, a gente fala de sobrevivência aqui, uma outra coisa que sobrevive muitas vezes é a própria cultura, né? A Feira do Livro, neste ano, nos últimos, tem enfrentado entraves, problemas financeiros, assim como as verbas para a cultura em todas as esferas têm diminuído. Tu já foste diretora do Instituto Estadual do Livro em 2001. A partir dessa experiência também como jornalista, escritora, agora patrona, como tu enxergas as políticas públicas, como tu avalias as políticas públicas para a cultura? Olha, se eu falar sobre isso, eu vou começar a desfiar um rosário que nós não vamos ter tempo para acabar. Porque é verdade, infelizmente a cultura é a cereja do bolo e é a primeira coisa a ser cortada. O que a gente tem que fazer, e é o que nós vamos fazer, não tem como fugir disso, é tu fazer o máximo com o pouco que tu tem. Isso eu aprendi a fazer no Instituto Estadual do Livro. Eu não tinha recurso, tu tinha que tocar um instituto sem ter recurso. O que tu fazia? Eu não sei como é que a gente fazia, mas a gente fazia. Então eu acho que é o seguinte, a gente está com a Feira do Livro, eu sei que ela vai ser mais enxuta esse ano, eu sei que todos os investimentos em cultura estão realmente muito mais minguados, mas eu creio mais do que nunca que a gente pode fazer uma feira muito bonita, com bastante venda, com bastante movimento em torno da literatura. Porque ainda existe na cidade uma cultura de leitura. Ainda existe isso, que as pessoas vão para a feira e compram livros. Então, eu acho que nós temos que usar isso. Temos que levar as pessoas para a feira para elas comprarem livros. Né? E não vou falar das políticas com relação à cultura, porque daí eu vou começar a chorar, vai ficar meio chato. Quanto a essa cultura, digamos assim, de Porto Alegre, de ter leitores, de ter muitos escritores, muitas oficinas literárias, tu achas que há uma relação direta aí entre número de oficinas, formação de leitores, por consequência, formação de escritores e de mercado? Sem dúvida nenhuma. A nossa proximidade com os países do Prata, Argentina e Uruguai, nos dá uma característica meio especial, meio diferente com relação ao resto do país. E tem uma coisa essencial aqui no Rio Grande do Sul, que é o fato de nós termos aqui no Rio Grande do Sul, há mais de 30 anos, a oficina mais longeva em atividade ininterrupta de todo o país. E essa oficina, que é a do Assis Brasil, na PUC, transformou o perfil da cidade. Transformou o perfil porque ela coloca na rua, todo ano, uma média de 15 pessoas que passaram por ela. Não são 15 autores que ela coloca, mas certamente são 15 leitores altamente especializados. Nem todos que fazem oficina são autores, né? Mas eu sei que essa característica da oficina, e outra, a característica que tem o Assis Brasil de receber os jovens autores, de acolhê-los, de encaminhar eles, isso também faz uma diferença danada, né? Então, eu acho que... E também essas atividades, né? A gente tem o Prêmio Açorianos, que é um prêmio muito respeitado. Nós temos a Feira do Livro. Bem ou mal, nós temos a Jornada de Literatura. Nós temos feiras de livro em todas as escolas, praticamente. E a própria Câmara do Livro incentiva muito a leitura. Eu acho que a gente tem uma característica um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que tudo mora na figura do Assis Brasil. Que mudou a tua vida, né? Em 95 tu fizeste a oficina do Assis Brasil. Sim, eu fiz em 95, 96. No ano seguinte já lançaste o Reino das Cebolas, teu primeiro livro, com verba do FUNPROARTE, da Prefeitura Municipal. Daqui da Câmara de Vereadores. Porto Alegre me agraciou com mais isso, né? Me deu possibilidade de lançar o primeiro livro. E assim, eu tive muita sorte, vamos dizer assim. Primeiro de encontrar o Assis, depois de merecer da Secretaria de Cultura essa verba para fazer o livro, e terceira, por encontrar assim no caminho, o livro topou com jornalistas muito bons, né? E que fizeram assim resenhas muito elogiosas. Então tive sorte sim, né? Mas o Assis, ele me empurrou, porque no momento em que ele, fazendo oficina, ele disse assim, não, tu é autora. Eu queria fugir dali. Porque enquanto tu sonha, enquanto tu fantasia a coisa, ela tem uma característica que tu está sempre buscando. Quando ela chega até ti,
Até tia é bom, né? Tu não sabe o que fazer com ela, que nem aqueles cachorros que o carro passa, o cachorro late, late, late. Aí quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer com ele, fica lá, sai de perto. E o Assis não deixou me desviar do meu leito. Ele disse, não, tu é uma autora e tu vai ficar aqui, tu vai seguir. Desde então, desde 96, tu vens alternando livros de contos, romances. Escreves crônicas em também. Jornal. Tem feito outras coisas, roteiro de televisão. Exato. Onde aparece algum trabalho relacionado a isso, a gente vai, né? Porque viver de literatura, infelizmente, ainda não é o... Não se consegue, não se pode, né? Aliás, ninguém vive só de literatura. Então, eu faço todo o varejo, né? Faço todo o varejo, como todo mundo faz, né? A gente se vira. E como está a produção, desde essa coisa brilhante que é a Chuva? Eu terminei um infanto juvenil desde lá. Um infanto juvenil que pertencia originalmente à editora Desop, tinha comprado os direitos, mas aí foi vendida para uma editora chamada Nós, que é uma editora nova de São Paulo, e o livro estava previsto para sair agora em outubro. Mas teve um problema com a capista, né, a capista gaúcha, e daí não vamos conseguir fazer o livro a tempo para a feira. Mas eu gosto especialmente desse livro. Ele é baseado na história daquela tipuana que foi salva ali em frente da URGS. Né? A mãe do personagem se encarapita no alto de árvores também para salvar as árvores. E o menino é um menino gordinho. E chamam ele de baleia assassina. Ele é goleiro, não passa nada, né? E eu faz tempo já, faz 4 anos que eu estou com outro livro, um livro adulto, que fala justamente sobre aquilo que a gente falou agora há pouco, sobre câncer, sobre a doença. Só que eu estou querendo dar uma característica para ele não tão sentimental, ou lamuriosa, ou lamentosa. Eu estou querendo fazer com que todas as coisas ridículas que me aconteceram e foram, assim, o que me aconteceu de coisa ridícula nesse tratamento, eu quero usar isso, eu quero usar o ridículo daquilo que é trágico. Então, eu estou lutando justamente para achar esse tom, para sair do chororô, né? Porque tem do clichê que foi tua oficina por tanto tempo, né? Na Feira do Livro. Exatamente. Sair do clichê, né? Sofrimento, fugir tentar me esquivar da prateleira de autoajuda, que é onde vai parar, né? Não tem como. Aliás, eu vi uma muito boa, né? Esses dias, diz que Raízes do Brasil, agora tem um relançamento da Raízes do Brasil, foi encontrado na seção de botânica, né? E então eu tô querendo isso, eu tô trabalhando para achar uma linguagem adequada. Eu não quero escrachar, mas também não quero supervalorizar. Temos obras para esperar, então, enquanto isso... Sem dúvida nenhuma. Enquanto eu estou vivo, eu produzo. Enquanto isso, a Praça da Alfândega te espera. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Nessa praça que já abrigou um dos grandes amigos teus, Carlos Urbim, como patrono, qual é a tua expectativa para essas semanas de feira? Saudade do Urbim. É assim, eu já comecei a planejar coisas, né? Estou falando com o nosso rabino. A gente vai fazer um culto ecumênico na praça, com o pessoal da Umbanda, os cristãos, muçulmanos. O rabino da Cibra faz isso. Eu achei bárbara a ideia, assim, um culto ecumênico, interracial, achei bárbaro isso. Eu vou fazer. Eu gostaria de fazer, já conversei com o pessoal, fazer uma praça que as pessoas possam levar cadeirinhas de praia e que a gente possa sentar nas cadeirinhas de praia, porque eu fico muito tempo de pé. Em todas as feiras sempre fico muito tempo de pé e adoraria ter uma cadeirinha. Então agora, já que eu posso fazer as coisas que eu quero, eu vou levar a cadeirinha. Espero que as pessoas levem suas cadeirinhas e que a gente possa conversar, que a gente possa mostrar um para o outro o que conseguiu nas bancas, falar sobre literatura. É uma coisa tão simples e interminável, né? Conversar como a gente está conversando. Justo, aqui. Pois é isso que eu quero retomar, as conversas da feira, que nunca mais a gente teve. Nunca mais a gente teve. Eu me lembro de chegar na feira, quando era o pavilhão antigo, e o Sérgio Faraco tinha um bueiro, ele odeia que eu diga isso, mas ele ficava em cima de uma tampa de um bueiro. E o Faraco é uma pessoa que nunca está só, né? Então, chegava na feira, estava o Faraco rodeado de pessoas, de jovens autores, de autores mais velhos, e ele contando histórias. E o fascínio da Feira do Livro era ficar ouvindo as histórias do Faraco.
que era uma história maravilhosa, né? É um contador de histórias maravilhoso. É verdade. E ele tinha essa característica de congregar, de juntar as pessoas em torno dele. Tem, né? Tem. Eu vou levar o Sérgio Faraco para a feira. Tirar ele de casa. Isso. Bom, Cíntia, essa é a melhor coisa que tem, né? Sentar e ficar conversando sobre Claro. literatura, sobre a vida. Mas Isso. infelizmente eu vou ter que terminar aqui. Oh. A gente continua na feira. Tá, né? claro, Vamos claro, levar Poliana. as cadeirinhas. A gente se encontra na feira. Tá bom, querido. Cíntia, muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada Mais pra uma ti. vez, parabéns. E Para boa nós feira. todos. É a nossa feira. Obrigada, Cíntia. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!